As 7 cidades do Apocalipse. Nossa viagem em busca da herança deixada pelos primeiros cristãos na Turquia continua. Vamos conhecer as cavernas onde eles se protegiam da perseguição religiosa e que são habitadas até hoje. Na semana passada, visitamos 2 das 7 igrejas citadas no último livro da Bíblia, o Apocalipse. O início do texto é marcado por 7 cartas enviadas pelo apóstolo João a cada uma das igrejas. Todas elas ficam na atual Turquia, chamada de Ásia Menor no mundo antigo. Um país que, apesar de ter a maioria da população muçulmana, guarda detalhes preciosos do cristianismo. O texto foi revelado por Jesus a João, por meio de visões proféticas. Na época, João estava preso na ilha grega de Patmos. As cartas contêm elogios e advertências a cada uma das 7 igrejas. Elas serviram como um guia para as primeiras comunidades cristãs. Igreja, no contexto daquela época, significava qualquer lugar onde os cristãos se reuniam. As igrejas em forma de casas ou edifícios, como a gente conhece hoje, só começaram a ser construídas no século IV depois de Cristo. O Apocalipse é o tema da novela da Record, que está chegando ao fim. O último capítulo vai ao ar amanhã. Nesta segunda-feira, os fãs da trama vão saber como vai acabar o reinado das trevas de Ricardo Montana, o anticristo. Cenas eletrizantes. E um final que promete impressionar os espectadores. Nosso roteiro pelas 7 cidades começa por Éfeso, atual cidade de Selçuk. Foi para lá que João levou Maria após a crucificação de Jesus. O apóstolo Paulo também viveu em Éfeso, onde foi perseguido pelos adoradores da deusa grega Ártemis. Também passamos por Tiatira, onde Cristo chamou a atenção do povo para as más influências que poderiam estar muito próximas e para a importância da perseverança na fé cristã. Hora de pegar a estrada e viajar 70 quilômetros para o sul, em direção à terceira igreja. Salihli é a antiga Sardes. Aqui não havia perseguição aos cristãos. A cidade era uma das mais ricas da Ásia Menor. Suntuosidade comprovada pelas ruínas. Mas nem tudo era perfeito aos olhos de Cristo. Os prédios eram enormes, mas a fé pequena. Para Jesus, Sardes era uma igreja de cristãos só da boca para fora. Os convertidos escutavam as pregações, oravam, mas não mudavam. Por isso, Cristo disse que Sardes era uma igreja morta. No cristianismo, os atos não podem ser incompatíveis com as palavras do Evangelho. Cada um deles, em vez de se dedicar ao conhecimento do Evangelho, em vez de se dedicar a viver uma vida como Cristo gostaria que eles vivessem, eles preferiam viver uma vida como eles achavam que deveriam viver, de acordo com as suas escolhas. Essa era a igreja cristã da época, perto do templo de Ártemis, a deusa grega da caça. A igreja parece pequena e mostra como a idolatria era marcante. Sardes era um importante centro comercial da região. Esta era a rua principal com muitas lojas, uma ao lado da outra, a maioria de judeus, mas tinha também as dos cristãos. A convivência entre judeus e cristãos era harmoniosa. O problema é que o relacionamento social ficou mais importante do que a manifestação da fé cristã. Uma cidade com um bom potencial aquisitivo, um bom desenvolvimento financeiro, que acabava contribuindo para essas pessoas procurarem essa vida de aparência apenas, de uma exuberância até mesmo financeira, mas
com a parte interior, com a parte espiritual sendo relegada a segundo plano. Estamos agora em Izmir, a antiga Esmirna, no oeste da Turquia. Hoje, esta é a terceira maior cidade do país, perdendo só para a capital, Ankara, e para Istambul. Izmir está localizada na costa do Mar Egeu. O porto facilita o comércio entre a Europa e a Ásia desde a antiguidade. Muitas vezes, as negociações eram realizadas em lojas subterrâneas, talvez o primeiro shopping center do mundo. A construção é do século IV depois de Cristo. E o que impressiona aqui é a engenharia. Numa época em que não havia cimento ou tijolo, o único recurso eram esses gigantescos blocos de pedras. Como explicar, por exemplo, esses arcos aqui, suspensos durante todo esse tempo? A obra vem resistindo até hoje aos grandes fenômenos da natureza, como os terremotos, que ainda ameaçam o país. Esmirna é considerada a Igreja dos Mártires. Os cristãos daqui eram pobres do ponto de vista material, mas ricos espiritualmente. Talvez tenha sido a cidade onde mais pessoas foram perseguidas. Andando aqui por essas ruínas, a gente fica imaginando quantas foram capturadas e queimadas vivas por honrar a Cristo. O exemplo mais conhecido é o de Policarpo, discípulo do apóstolo João. Ele foi queimado vivo pela fidelidade a Jesus. As últimas palavras de Policarpo estão na Bíblia. Por 86 anos tenho servido a Jesus, e nenhum mal ele me fez. Como então posso blasfemar do meu Rei e meu Senhor? Um local sagrado relembra Policarpo. Para os cristãos que não tiveram a coragem de Policarpo, a fuga era a única opção. Para escapar da morte, os cristãos fugiam a pé ou a cavalo. Viajavam dias, atravessavam rios e montanhas. Vários vieram aqui para a Capadócia para se esconder nas partes altas dos morros. Assim como faziam os moradores locais, os cristãos abriam buracos nas rochas para morar em cavernas. As rochas da região da Capadócia são de origem vulcânica, arenosas e fáceis de esculpir. Estudos arqueológicos mostram que as cavernas eram usadas como moradias há pelo menos 2000 anos antes de Cristo. As pessoas de várias famílias tinham o hábito de comerem juntas na época. Esse aqui era um refeitório coletivo, uma grande mesa no centro e bancos dos dois lados. A comida era preparada em buracos assim, em panelas de barro, aquecidas por carvão. Para conseguir água, eles subiam os morros com água dos rios e córregos que passam por perto, diz o diretor de um dos parques arqueológicos. Juntas, as famílias se sentiam mais fortes, por isso não se incomodavam em dividir o mesmo teto. Muitas casas eram interligadas, como esta aqui. Não é possível saber onde terminava uma e começava a outra. Aqui, por exemplo, tem um corredor que dá acesso a um outro salão, provavelmente outra residência. É tudo muito lindo, não podemos crer que isso existe. Há 11 anos na Turquia, a brasileira Clara mostra para a nossa equipe como o namorado dela vive. Algumas cavernas da Capadócia servem de moradia até hoje. Pela tradição da família turca, nós temos que tirar os sapatos e entrar aqui de meia. Por que a gente não pode entrar calçado, Clara? É um hábito de higiene mesmo, para manter a limpeza da casa, não trazer a sujeira da rua para dentro de casa. A maioria das casas era igreja ou estábulo, servia de abrigo para cavalo. Por isso aqui dentro nada é muito sofisticado, as divisões são bem simples. Esta casa, por exemplo, tem apenas 2 cômodos, a sala onde também fica uma cozinha e o quarto do morador lá atrás.
É proibido por lei alterar o interior das cavernas. Por isso, o desafio é encaixar os eletrodomésticos atuais em nichos já existentes. Se precisar de uma geladeira maior, você vai ter problema. É. O aquecedor é uma peça fundamental da casa-caverna. No inverno, lá fora pode chegar a 25 graus abaixo de zero. É um sistema de aquecimento usando carvão. A fumaça sai por meio desse sistema de tubulação. E funciona, né, Clara? É o que funciona aqui. E no inverno você não vive sem isso, porque é frio. Clara conta ainda que as histórias de refúgio em cavernas e cidades subterrâneas nunca são esquecidas. Quando tinha perseguição religiosa, que eles entravam dentro da cidade subterrânea e poderiam viver lá por alguns meses, e muita gente, tinha gente que nascia ou morria na cidade subterrânea. Tinha um esquema, por exemplo, de cozinhar pão só à noite, porque aí tem um esquema de ventilação e para ninguém que estivesse andando procurando, né, a população achasse pela fumaça do cozinhar o pão. Sofrimento que está sempre presente nas cartas do Apocalipse, assim como conforto espiritual e recompensas para o povo que suportar esse sofrimento. O cristianismo trouxe luz no mundo de trevas. Ainda que pagassem com as próprias vidas, por onde passavam, os cristãos falavam do Evangelho. E quanto mais seguidores de Cristo eram mortos, mais a igreja crescia. Na carta enviada à antiga Esmirna, Jesus disse que o fortalecimento da fé vem da superação das tribulações. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Estamos de volta com a nossa viagem às cidades citadas no livro bíblico Apocalipse. Lugares que preservam os sinais da presença dos primeiros cristãos. Vamos conhecer os inventores de um papel primitivo e jogos de tabuleiro parecidos com os de hoje. Nossa viagem pelas 7 igrejas do Apocalipse chega agora a Pérgamo, a antiga Pérgamo. A nova cidade foi construída lá embaixo e a antiga ficava aqui no alto deste morro. Para os moradores que viviam aqui, Jesus também mandou uma mensagem. É uma carta que se dirige a uma igreja que, apesar de manter-se de certa forma um pouco fiel, ainda estava se deixando contaminar por falsas doutrinas, por falsas informações, por idolatria, e por isso então ela ainda precisava passar por uma certa espécie de limpeza. A cidade também abrigava muitos templos dos deuses gregos e romanos. O livro do Apocalipse menciona o trono do Satanás, que seria este aqui, o trono de Zeus. Da construção original não sobrou quase nada, apenas algumas pedras da fundação. As ruínas da antiga Pérgamo foram levadas para a Alemanha por pesquisadores no final do século XIX. Hoje elas podem ser vistas no Museu de Pérgamo, em Berlim. Uma das passagens mais marcantes da carta a Pérgamo do Apocalipse diz: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito. Na Roma antiga, um pai podia assumir ou não um filho publicamente. Se reconhecesse a paternidade, o nome do bebê era escrito numa pedra branca. Isso definia a posição da pessoa na sociedade. Garantia, por exemplo, os melhores lugares no teatro. No livro do Apocalipse, Jesus disse que daria uma pedra a quem o seguisse e não se unisse a outros deuses. Aquele que vencer, aquele que resistir até o final, for fiel até o final, vai receber o nome de Cristo. Então ele vai ter a garantia da entrada no céu, onde ele merece, onde ele gostaria de estar. Por mais de 200 anos, Pérgamo foi a cidade da província romana da Ásia Menor.
o local mantinha uma biblioteca com 200 mil obras em papiro, o precursor do papel, feito com uma planta aquática de mesmo nome. Mas quem dominava a fórmula do papiro eram os egípcios. Quando o fornecimento foi interrompido, os moradores de Pérgamo improvisaram. Descobriram que na água quente conseguiam soltar a pele do carneiro. Levada ao sol, a pele se transformava num excelente papel chamado de pergaminho. Daí o nome da cidade. Esta lojinha é a única que ainda comercializa pergaminhos. Já chegamos a vender centenas por dia. Hoje, bem menos. Acho que anda faltando dinheiro ou interesse mesmo pela história. Milattan önce 190'a gelindiğinde, conta o simpático comerciante. Colonos vindos de Pérgamo deram origem a Filadélfia, hoje a cidade de Alá-Serrir. Era a mais jovem das 7 cidades e significa amor fraternal. A exemplo de Esmirna, Filadélfia não recebeu nenhuma advertência de Jesus. Ao contrário, só elogios. Era considerada um exemplo de igreja. Os cristãos eram pobres, mas fiéis. Perseveraram na proposta da fé cristã, resistiram às tentações do mundo e às provocações dos que acreditavam em outros deuses. Filadélfia, assim como várias outras regiões turcas, está situada numa área propensa a tremores. No século XVII, um terremoto destruiu a cidade. Com medo da morte, os moradores passavam a noite fora de casa. Na carta do livro do Apocalipse, Jesus promete transformar cada cristão num pilar de um abrigo seguro e eterno. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Laodiceia é hoje chamada de Denizli. Tem mais de 1 milhão de habitantes. Aqui na Rua Síria, uma pequena amostra da riqueza que foi a marca da cidade antiga. Os arqueólogos acreditam que vão precisar de mais de 500 anos de escavações para desenterrar todas as ruínas da cidade. Em frente a algumas casas, havia bancos e um tabuleiro de mármore com algumas marcações. A ruína sugere que os moradores tinham o hábito de jogar para passar o tempo. Talvez tenha nascido aqui alguns jogos que a gente conhece hoje, como dama e gamão. O povo de Laodiceia era rico. Em 60 a.C., um terremoto arrasou a comunidade. Mesmo assim, os moradores recusaram a ajuda financeira de Roma. Os pilares de mármore na avenida principal ostentavam os bens materiais. Laodiceia era a mais rica das 7 igrejas, mas nem por isso a preferida de Cristo. Na carta do livro do Apocalipse, Jesus não faz um elogio à cidade, só advertências. Na carta está escrito: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Laodiceia também deu origem a um trecho da Bíblia muito citado no mundo todo. De um lado, a tubulação trazia água quente. Do outro, água fria. As duas se encontravam e a água morna descia para as casas dos moradores. Na época, os médicos usavam água morna para provocar enjoo nos pacientes. Jesus fala sobre isso na Bíblia, ao dizer que é pela temperatura da água que se reconhece um verdadeiro cristão. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Laodiceia, como é escrita em grego, pode ter 2 sentidos: o julgamento do povo ou o povo que julga. É uma igreja que já não vive mais à luz do assim diz o Senhor, mas à luz do que o povo acha bom, do que é popular, do que é agradável às nações, do que é agradável às multidões. Este é o grande perigo. As cartas às 7 igrejas são apenas a primeira parte do livro do Apocalipse. Elas vêm antes da abertura dos 4 selos, das 7 trombetas,
do arrebatamento e do juízo final. Mas são fundamentais porque apontam os erros que os cristãos deveriam evitar em nome da salvação e prometem a recompensa final aos que mantiverem a verdadeira fé. Estamos 100% vivendo as advertências que foram pregadas no Apocalipse. Eu não posso, evidentemente, pela própria advertência bíblica, dizer quando Jesus vai voltar. Nós não temos essa informação, mas nós sabemos que ele virá. E os sinais indicam que esse dia está próximo. Pode ser a qualquer momento. Então temos que estar preparados para a volta de Cristo, que será, sem dúvida, o maior acontecimento da história.